Pessoal, graça e paz. A minha conexão acho que caiu. A minha conexão caiu. Tentei colocar de novo, não foi, né? Ela não foi. Vamos ver se vai entrar o pessoal aí. Estranho, né? Eu coloquei a conexão minha é boa. Aí apareceu conexão ruim, aí caiu a live. Aí eu tô refazendo de novo, colocando outra. Meu Deus. Não é normal, né? A minha conexão ela é boa, é de 1 GB. E eu tô perto do roteador. Mas, senhor Luciano, a live caiu. A conexão caiu, né? Mas eu estou tentando aqui colocar de novo aqui. Tá dando para ouvir? Como é que tá a live aí? Como é que tá a live aí? Tá dando para ouvir agora? Como é que tá aí? Fala aí pra mim, como é que tá aí agora? Você que tá entrando, peço desculpa. E começamos a live. Acho que nem 5 minutos, né? E ela simplesmente caiu. Simplesmente caiu a live. Agora tá legal, né? Beleza. Vamos lá em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 6. Estranho, né? Eu não sei se as outras pessoas vão entrar, que tinha caído, né? Mas eu peço que, até para me mandar agora, para mandar para alguém, eu acho que eu não consigo. Tô mexendo aqui. Peço desculpa aí pela situação. Para quem estiver entrando, a live ela caiu. Aí consegui reconectar agora, né? Tá dando para ouvir? Tá legal? Eu tô fazendo uma hora aqui para mim, para ver se ela não vai cair de novo. Isso nunca aconteceu, estranho. Muito estranho.
de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12, aí eu vou estar explicando sobre esse texto. Pai do Senhor, irmã Kelly, Pai do Senhor, desculpa aí estar explicando aqui. A live caiu, não entendi o porquê. Não entendi. Minha conexão é boa, tem 1 GB. E ela caiu, mas vamos prosseguir então, no nome de Jesus. No livro de 2 Samuel, capítulo 6, nós vamos ler 2 versículos e eu vou estar explicando o texto. Tá? Diz assim, no versículo 11 e 12: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom e a cidade de Davi com alegria. Né? Nós vemos esse episódio aqui, muito conhecido, que fala o desejo de Davi em levar a arca para Jerusalém. Davi, ele tinha um sonho de levar a arca do Senhor a Jerusalém, ou em Sião, que era a cidade de Davi, né? Porque de Siló ela havia sido tomada pelos inimigos. Ficou muito tempo por lá. E depois ela foi resgatada através do reinado de Saul. Perdão. E nesse intervalo, a arca ficou na casa de Abinadab, numa região chamada Geba, uma cidade. Amém. Vamos orar depois. E durante 20 anos, na casa de Abinadab, a arca ficou. Você pode pensar assim, talvez algumas pessoas não saibam, mas naquela época, a arca simbolizava a presença de Deus. Naquela época, a arca simbolizava o poderio do Senhor, a presença do Senhor no meio do seu povo, em frente à batalha. Em todas as batalhas, a arca era levada. E havia vitória. Os hebreus venciam guerras, porque eles se alegravam que o Senhor estava no meio deles. E eles entendiam que a presença da arca trazia vitória. Mas ela fica durante 20 anos na casa de Obed de Abinadab. E Davi dá a ordem para trazer para Jerusalém, diz o texto, capítulo 6. Que Davi ele parte agora para essa região, com todo o povo, uma comitiva.
para levar ali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invocava o nome do Senhor dos exércitos, diz o texto, que se assentava sobre os querubins. E a atitude deles de trazer de volta a arca, eles arrumam uma carroça, né, puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aio, ou Aiô, né, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Então, eles pegam aqueles homens que eram experientes, sacerdotes, levitas, pegam a arca da aliança e colocam acima de um carro novo, puxado por um boi. E um dos filhos foi na frente guiando e o outro atrás, né? E o versículo 4 vai dizendo que levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltério, com tamborins e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nagom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois se deixavam pender, ou seja, se tropeçavam entre suas próprias patas. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou muito, porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje, até aquela época que foi escrito, né? E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Né? Ele questiona agora. Ele questiona. Aí você vai me perguntar: mas pastor, mas por que aconteceu isso? Por que Uzá ele foi punido? Por que Deus o feriu, o matou ali? Primeiramente porque está tudo errado. Está tudo errado. Segundo a lei de Moisés, o sacerdote ou levita que levasse a arca do concerto, propiciatório, a arca da aliança, ela tem 4 argolas nas suas extremidades, das quais, né, passaria uma vara, um varol entre elas, grande, para que o sacerdote levasse a arca nos ombros. Você já viu nesses filmes ou novelas de época, na era colonial, ou na Europa mesmo, né? Na Idade Média, em que os feudais, em que a classe, a elite, eles não andavam assim como as outras pessoas, eles andavam dentro de uma caixa que tinha essas alças, em que 4 pessoas ou mais levavam, carregavam aquele nobre em todo lugar, né? Era um costume daquela época. Então a arca, ela deveria ser levada dessa forma, com os varais entrelaçados a elas, as argolas, nos ombros
dos sacerdotes. Começa tudo errado. Davi compra um carro novo, ou os sacerdotes, né? Compra um carro novo. É para Deus, vamos dar tudo de novo. Quem vai puxar é o boi, né? É um carro, agora virou um carro de boi. Deus vai observando. Entenda isso comigo. Mas por que não puniu lá atrás? Deus vai observando. Deus é longânimo. Só que agora Uzá, quando eles passam a eira de Narcom, diz o texto, os bois começam a tropeçar. Eu vi um documentário uma vez falando que ali não tem, né, é amplo ali, é plano, não tem, não sei, né? Mas de alguma forma os bois começam a tropeçar. Para ele segurar a arca que estava dentro do carro do boi, é porque ele estava inclinado, passando o local inclinado. Não sei se você me entende isso. Porque aprainado não tem como você colocar a mão. Ele tem que estar inclinado para ele cair. Mas ele passa. E no momento ele começa a cair. Uzá vai lá e pega e segura. Acontece duas coisas ali. Realmente estão erradas. Ele não poderia tocar. A argola tinha os varais tinha um propósito. Ele não se atentou a isso. Eles acostumaram tanto com a glória de Deus ali, 20 anos, dentro da casa do seu pai, que eles não tinham experiência em transportar a arca por onde quer que fosse. Ou seja, provavelmente ela nunca saiu dali, e nem para a batalha, e nem para nada. Eles não tinham experiência. Eles não tinham respeito. Não só os filhos, mas o pai. Ah, mas pastor, mas por que o senhor fala isso? Que eles não tinham respeito, não tinham reverência? Não tinham. Eles se acostumaram com a glória na casa. Eles se acostumaram. Ali já estava, como eu posso dizer, algo normal. A presença de Deus. Mas a presença de Deus não é algo normal, pastor? Vou explicar. A presença de Deus, o que o apóstolo Paulo fala ali nas suas cartas? Que o cristão ele deve viver novidade de vida. Deus não se limita a nada. A nada. Eles estavam acostumados ali. A arca está aqui, está tudo de boa. Vamos tocar, manter do jeito que está mesmo, que está legal. Vamos manter as aparências. Ele toca. Uzá, ele toca na presença de Deus. Ele não toca como a mulher do fluxo de sangue, lá em Lucas, Mateus. Ele toca no sagrado. Até então, eles estavam levando a vida. Já viu aquela música aí do mundo aí, deixa a vida me levar? Tava só também. A vida estava levando, né? Mas eles não estavam vivendo a experiência do sobrenatural de Deus na vida deles. Eles não estavam vivendo. Eu vou explicar o porquê, está no texto.
Usar agora toca. Deus o pune ali. Provavelmente, quando fala que houve a ruptura, ele se rachou. Ele deve ter caído de algum lugar e rachou a cabeça e morreu por ali mesmo. Pode ser isso. Isso aqui não é heresia, não. Isso aqui é que eu estou falando, né? Isso aqui não é heresia. Mas ele agora há um temor. Eu quero que você entenda isso aqui nesta tarde com muita atenção. Há um temor agora sobre a vida de Davi. Porque ele viu que Deus fizera com Uzá. E ele temeu. Ele temeu. Mas ele pergunta: o que nós podemos fazer? Tem alguém aqui que possa ficar com a arca? E aí que o texto fala no capítulo de número, nós estamos lendo aqui, capítulo de número 6. Versículo de 8. Davi se contristou porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá? E não quis Davi, versículo 10, não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. E o que acontece? O que acontece com Obed-edom? Obed-edom, ele é um geteu. Ele não é hebreu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Três meses, Deus abençoa a vida de Obed-edom. Ficou 20 anos na casa do sacerdote. Se fosse nos dias de hoje, na casa do pastor, de um apóstolo, de um bispo, de um cristão. 20 anos. E a Bíblia não relata nada. Teve esse incidente infeliz. Ela foi levada para a casa de Obed-edom. E o texto vai dizer que Deus abençoou a vida dele, da sua casa, da sua família e de todos que habitavam ali, até dos empregados, todos. E os animais, Deus abençoou. E isso foi notório ali que mandaram avisar Davi. Foram correndo avisar Davi: olha, a arca tem 3 meses, está lá. E Deus abençoou Obed-edom em tudo. A maldição foi cortada. O mal foi cortado. A bênção chegou. No início da live, não nessa, na outra que caiu, eu falava sobre a apostasia. Vou voltar aqui já. Eu falava sobre a apostasia. Pastor, o que é apostasia? Apostasia é abandono da fé. Se cai. Na Bíblia, ela não se encontra essa palavra, né? Mas refere-se ao pecado de desviar-se da fé, deixar de seguir Jesus. Você está vendo um número, muitas pessoas
saindo da igreja, saindo da presença de Deus, tornando ateias. Você tem observado isso? As pessoas mudando de religião, criticando Deus, a igreja, os irmãos, por alguma coisa que não aconteceu, alguma coisa que ofendeu. É a apostasia, é o abandono da fé. Não adianta você estar numa igreja onde tem bons músicos, onde tem uma estrutura suntuosa, onde tem recursos, grandes recursos, aonde você tem ajuda até mesmo de agentes políticos, né, do Estado, para te dar um suporte, um apoio jurídico. Igrejas que funcionam 2 vezes no dia ou da semana, durante o mesmo dia, lotadas, ou até mesmo meio vazias. Não adianta, se Deus não aprovar. A palavra é essa. O milagre não aconteceu aonde a arca estava anteriormente, não é porque não precisava, mas era porque muitas das vezes nós somos muito religiosos. Muitas das vezes nós usamos de elementos para entendermos Deus e tudo que está ao nosso redor, tipo filosofia. Quanto de crente filósofo existe por aí? Né? Que acredita na filosofia bíblica e não na revelação da palavra. Que acredita em teses, mas não acredita em milagres. Aleluia. Há muitas pessoas que estão se afastando de Deus, estão se apostatando da fé. Há muitas pessoas em que Deus não se manifesta mais na vida dela, na casa dela, no cotidiano, porque a arca já não está mais lá, não surte mais efeito. Mas o poder não está na arca, o poder está em Cristo Jesus, na resposta de Deus. Eu posso orar por você, mas se Deus não aprovar, não adianta. A pessoa tem que mudar. Tem que mudar. A palavra desta tarde é essa: mudança. João 3. Nicodemos era um religioso. Foi ter de noite com Jesus. Ele não queria que ninguém visse ele. Ele não queria ser taxado como cristão, como aquele que segue a Cristo. Foi ter de noite em particular. Não existe evangelho particular. O evangelho de Cristo é para todos. As claras. Se você está em adultério, conserte a sua vida. Se você está em prostituição, saia desse mal. Se você tem roubado, pague pelo seu crime. A palavra hoje é essa. Apostataram-se da fé. Muitas das vezes, meus amados irmãos e irmãs, vai ser preciso de Deus punir alguém para que os demais acordem. Escute isso que eu estou dizendo, é sério. Muitas das vezes vai ser preciso que Deus pune alguém para que os demais acordem. Pastor, o meu esposo não vem para a igreja. Ele pode vir pela dor.
Ah, o meu filho está no mundo das drogas. Ele pode vir pela dor. Ou não pode vir mais. Há muitas pessoas, você vê aí, personalidades da mídia, falando de Jesus, mas não tem vida. Não segue a Jesus. Não tem uma igreja, uma religião. Quer falar de Deus. Quer repetir o que está no Salmo 91, o Salmo 23. Mas não vive o que está escrito lá. Cuidado. Deus pode punir. E muitas das vezes existe esse tipo de comportamento, de manifestação na sociedade, é porque aqueles que se dizem que detêm a palavra, ficam em silêncio. Eu vou ser mais profundo, vou voltar um pouquinho lá atrás. Davi dá uma ordem para trazer a arca. O que os homens vão fazer? Coloca a arca, eles sabem que não é assim. Esse é o grande problema de muitas pessoas. Eles sabem que a verdade é verdade e a mentira é mentira. Eles conhecem a verdade, mas ignoram. Eles sabem fazer certo, mas não querem fazer. Não querem. Colocam a arca no carro novo. Talvez a Bíblia não vai dizer o porquê. Eu posso conjecturar, né? Pela distância, essa distância daqui são quilômetros a pé, e a arca é pesada. Para levar essa distância, talvez pode ser isso. Ou simplesmente a visão humana. Hoje em dia está assim. Eu vou implantar uma visão na igreja que vai ser assim, e a pessoa quer que a igreja encha. Não vai encher. Ah, pastor, eu casei, eu tô noiva. Nós já temos uma certa idade. Os dois são separados. Nós vamos contrair um novo casamento. Ele é de outra religião. É de uma outra religião. Nós vamos casar. E quando nós casar, ele falou que vai vir para cá. Não vai vir, não. Não vai. Se ele fosse, tinha seguido já. Não vai. A coisa é séria. Aí eu vou arrumar, aí a pessoa vai arrumar marido no mundo. Olha só o assunto. Nós começamos falando sobre a arca, a apostasia, a arca, ao assunto que nós estamos agora. Tudo interligado. Eu vou arrumar no mundo. No mundo? Beleza. Qual a compatibilidade? Depois você me fala. Né? Então nós estamos aqui. A apostasia está aí. Davi fica sabendo da bênção, do milagre, da manifestação de Deus na casa de uma pessoa que não era hebreia ou judia. Como está a tua vida com Deus? Como está o seu coração? Como está a tua alma? Deus quer o melhor para você. Não tem como dar o jeitinho brasileiro. Não tem. A renúncia, tem que renunciar ao pecado. Ah, pastor, mas eu sou artista. Eu tenho um contrato. Né? Vence o contrato, aí você pega outro. É a pior desculpa que tem entre os artistas, né? É o tal do contrato. Eu não posso quebrar, senão eu pago milhões. Termina o contrato, já rescinde outro. E assim você vai. Não, mas eu estou dando dízimo para a igreja. Não. Não é assim. A obra de Deus não é barganha. Né? O Senhor Jesus vai dizer ali, Mateus
Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. Vou tomar um copo com água, a garganta tá falhando aqui. Negue a si mesmo. O pessoal está mandando mensagem. Vou poder atender, não, estou em live, gente. A palavra, ela liberta, ela transforma. Não adianta você parecer crente para não ser crente. Não adianta você vir para o culto, nas campanhas, mas se você não tem comprometimento com Deus, você não tem aliança com Deus. E o Senhor está falando conosco aqui nesta tarde. Abandone a apostasia. Ficou 20 anos a arca, a presença de Deus, 20 anos lá, na casa do sacerdote, na casa do pastor. E ficou apenas 3 meses na casa de uma pessoa que não tinha nada a ver. E Deus abençoou. O que falta? O que te impede? O que impede, né? De Deus abençoar a tua casa, a tua família. Começa aí a questionar-se com Deus a si mesmo. O que está impedindo de Deus operar do milagre ser realizado na tua casa? Né? Nós já vamos orar, terminar essa palavra. A apostasia está aí. Há muitas pessoas colocando a culpa em Deus, dizendo que Deus não existe, que Deus abandonou. Os piores momentos, o ateu é assim. Ele, para justificar a sua tese, ele tem que culpar alguém. Todo ateu é assim. Todo cético é assim. Ele culpa a Deus, a religião, tudo aquilo que é relacionado a Deus, ele culpa, mas não consegue fazer uma autocrítica. A igreja não tem nada, a igreja é assim, sensato. Só sair dela, mano. Vai para uma outra que tem. Aí quando você não achar, você vai descobrir quem que é o errado da história. Né? Então a apostasia está aí. Mas a Bíblia fala, eu não vou achar aqui agora, eu já vou orar, que haverá uma grande apostasia. Não é a apostasia corriqueira que a gente temos por aí, não. É uma grande apostasia, porque o espírito do anticristo já está por aí. O espírito dele. Há muitos anticristos que se levantaram ao longo da história. Ah, o Papa é anticristo. Ah, fulano, presidente tal. Irmãos, a gente não sabe. Conforme o texto fala lá em Tessalonicenses, quando ele se assentar no trono, aí ele vai se revelar que ele é o anticristo. Quando a igreja foi arrebatada, aí ele vai começar a operar. Eu creio, eu não venho com esses jargões, pré, pós, não, essas nomenclaturas não venho com isso. Eu acredito na Bíblia, que o texto está dizendo, Jesus não vem, a igreja que vai, não tem problema, nós seremos arrebatados, né? Se nós iremos ser arrebatados, é porque alguma coisa de ruim vai acontecer. É uma questão de lógica. Você não vai ser arrebatado por nada. Por algum motivo tem. Um grande motivo. Né? Então nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Amém? Espero que você também esteja aguardando, porque tudo está aqui e passa. Tudo. A palavra de Deus não. Como de costume, copo com água. Copo com água. Você está em outro canal. Esquece isso. Fotografia, peça de roupa,
documentos, estaremos orando, fazendo a oração da fé. A oração, o Senhor Jesus ali em Lucas 7, né, falou com o centurião. O centurião teve aquele diálogo com ele. Jesus falou, não, eu vou lá. O servo estava já endemoniado, paralisado, sem forças, jaz a morte. Fala para ele que eu vou lá. E ele manda um recado, fala, não, quando o Senhor Jesus chegou ali na vila, no bairro, pertinho, ele mandou alguém falar assim, não, Jesus, eu não sou digno de o Senhor entrar debaixo do meu telhado, mas apenas dê uma ordem e o meu servo será curado desse mal dele. O Senhor Jesus, ele se vira para os discípulos e diz assim, nunca vi tamanha fé em todo Israel. Já tinha quase 3 anos e meio, andando por tudo quanto é lugar. Jesus nunca tinha visto uma fé daquele tamanho, né? Uma fé daquele tamanho, nunca viu. E o Senhor manda recado, fala para ele que ele já está curado. Foi lá, na mesma hora que o Senhor Jesus tinha falado, eles viram lá que realmente ele foi curado, né? Ele foi curado. E o Senhor Jesus vai te curar. Se você crer, ele vai te curar. Se você crer, ele vai te curar. Às vezes eu falei no início da live, às vezes a cura está pertinho de você e as pessoas negligenciam, não reconhecem, né? Não reconhecem. Os dons ministeriais estão aí. O Senhor me deu o dom da cura. O Senhor não me usa só em revelação, ou revelação da palavra, não. Da cura, visão, profecia, discernimento, interpretação. Deus usa, mas para usar, o vaso tem que estar vazio, para que Deus venha encher. Amém? E pode te usar também. Aonde quer que você esteja, você tem que crer. Abandona a incredulidade, abandona a apostasia. E Deus se fará cumprir a sua promessa sobre a sua vida no tempo certo. Amém? Vamos orar então? Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora estamos diante da Tua presença. Pedimos, ó Pai, humildemente que o Senhor possa entrar nesta casa, sobre esta família, sobre essa esposa, sobre esse marido, esse filho, esta pessoa que está nos assistindo agora, acompanhando a live, que o Senhor possa tocar no alto da cabeça, a plano dos pés, e que toda enfermidade, e que todo tumor, que toda inflamação, tudo ali que vem causar dano, dor na cabeça, o Senhor vai desinflamando agora. Surpreenda os médicos, surpreende os familiares, que a cura venha sobre a vida, Senhor, do teu servo, da tua serva. Senhor, se essa doença não é para a morte, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus, a enfermidade saia. Em o nome de Jesus, paralisia. Em o nome de Jesus, essa infecção urinária, no sangue, no fígado, vai desfazendo nesta tarde. No nome de Jesus, seja liberto deste teu mal. Em o nome de Jesus. Senhor, nos abençoe e guarde a cada um nesta tarde, para honrar o teu santo nome, a vida, Pai, da nossa irmã Lucelena, nossa irmã Kelly, as outras irmãs e irmãos que entrarem depois na live, que eu não estou vendo, mas o Senhor contempla, a vida da Maria Eduarda, a vida da Anne Caroline, em o nome de Jesus, que portas se abram,
Que enfermidade vão embora. Que toda maldição por palavra seja julgada por terra nesta tarde. Que toda retaliação do mal contra a minha vida, minha casa, minha família seja repreendido nesta tarde. No nome de Jesus. Receba a graça de Deus sobre a tua vida nesta tarde, em o nome de Jesus. A vitória vem sobre a tua casa, ó Pai. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos encerrando agora. Curta, compartilhe, deixa uma estrelinha aí, ajuda essa obra a crescer. Quero agradecer muitíssimo a nossa irmã Lucilena, nossa irmã Kelly Cristina, a todos os irmãos ali em Valença, parentes, ali em Sergipe também, no Rio de Janeiro, a todos os irmãs e irmãos, que Deus abençoe a todas as suas vidas. Você que está assistindo aí no táxi, no aplicativo, no seu setor de trabalho, que Deus te abençoe e te guarde. Toda semana nós temos nossa live no Facebook. Eu vou fazer mais para frente, quando tiver 50 membros, lá no YouTube. Tem que ter pelo menos 50 membros no YouTube. Me ajuda lá a compartilhar o canal Música Alta. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Nos ajude a crescer, a divulgar esse nosso trabalho aí. Amém? Fique com Deus, graça e paz.